Vamos lá, gente, bom dia. Meu nome é Maurício Nicasso. E se tudo correr bem, nós vamos trabalhar o 8.112 em 4 encontros. A previsão são 4 encontros, né? Então, eu já ministrei tem muitos anos, eu não trabalho a lei de forma linear, né? Mas se eu chegasse aqui e começasse a falar assim, gente, editasse os artigos, né? Editasse do artigo 1º até o 253. Iria ficar um negócio cansativo? Falar, gente, anota o artigo 1º aí. Essa lei do regime jurídico, servidor civil da União, das autarquias, inclusive de regime especial e das fundações públicas federais. Artigo 2º, servidor é pessoa legalmente vestida em cargo público. Artigo 3º, o cargo público, o conjunto de atribuições e responsabilidades. Quando chegasse no artigo 5º, tinha alguém na sala? Não, até eu já teria ido embora, não é isso? Então, para ficar menos pior, não vou ficar aqui editando artigo, né? E nem vou botar um data show aqui, meter, né? Ele aqui na tela aqui, sentar lá no fundo, apagar a luz e ler o artigo, não é isso? Isso é pior do que tarja preta para dormir. Então, vamos fazer o seguinte, eu divido a lei sempre em 3 pedaços, tá? Tudo por minha conta aqui. Uma parte que eu vou chamar de geral, que em regra é mais cobrado, vamos pegar essa aula, um pedaço da segunda. Depois vamos trabalhar a parte positiva operante da lei, a parte dos direitos e das vantagens, né? Isso que a lei traz para o servidor. Então, nesse segundo momento aqui, nós vamos ver como é que é show ser servidor comparado com quem? Com o seletista. E depois vamos trabalhar a parte ruim da lei, que tudo tem a parte ruim, que é a parte do regime e do processo administrativo disciplinar. Então, dividindo a lei em 3 pedaços fica menos pior para a gente poder, no caso, né, mexer com a lei aí. Combinado? Então, não vou pegar a lei de forma o quê? Linear. Tranquilo? Né? Trabalhando assim setorizado, a gente consegue dar um certo dinamismo aqui à lei. Bom, tem alguém aqui que é marinheiro de primeira viagem aqui no direito? Quem é que está estudando direito aqui pela primeira vez aqui? Só para ter uma ideia da sala aqui. Não muitos, né? 1/8 aí da turma aí. Então, minha preocupação sempre é com o marinheiro, né? Não chegar e traumatizar o colega, tá? Então, eu chego aqui, né? Copio os andamentos que eu quero promover hoje na aula, né? Em regra, não vai dar para fechar provimento, tá? Eu começo sempre pelo artigo 37. Mas do 37 de quem? Da Constituição. Porque do 37 até o 41, o texto constitucional ele trata de quem? Da administração pública, né? Então, o legislador infraconstitucional, o legislador do 8.112, ele vai pegar embasamento aonde? Na Constituição. Então, todos aqueles incisos que eu vou trabalhar ali, 1, 2, 3, 8, 16, 17, são repetidos no 8.112, tá? Eu preciso formar, né, um certo entendimento aqui da gente, para a gente começar a poder trabalhar. Então, vou começar pelo 37 da Constituição, bom? Então, os colegas estão começando agora a estudar direito, todo artigo começa pelo chamado o quê? Caput, né? Esse caput, expressão latina, quer dizer o quê? Cabeça, comando, né? Então, todo artigo tem que ter um caput? Tem. E sob o artigo, eu posso ter o quê? O que forma um artigo? Os incisos, né? Isso, sempre em romanos, as alíneas em letras minúsculas e os parágrafos, não é isso? Já adiantando o inciso 17, que era encaveirado lá na frente, se o inciso, tô doidão, se o inciso fizer uma pergunta, eu encontro a resposta onde? No caput, né? Então daqui a pouquinho o inciso vai perguntar para a gente, o 17, nós vamos encontrar quem? A resposta no caput. Então quando a gente entende essa submissão do inciso ao caput, fica mole de matar as questões de acumulação dentro do serviço público. Então lá na frente eu vou cobrar isso de vocês, tá? A submissão do inciso ao caput, nós vamos matar o 17 aqui rapidinho. Então o caput do 37, ele diz mais ou menos assim, que toda a administração direta, primeira paradinha daqui a pouquinho, né? Eu preciso o quê, gente? Da noção de administração direta, né? Vocês só tiveram aula de quem só até agora? Ontem foi o primeiro dia? Então tiveram aula do Josimar, não é isso? Ferro, Josimar, né? Então, eu preciso dar uma admitida aqui e entrar um pouquinho no direito administrativo, de poder formar, né, um conhecimento aqui. Então ele fala assim, que toda administração direta e toda a administração indireta, segunda paradinha, não tem como começar a estudar 8.112 sem saber quem? A conformação da administração indireta. Aí ele fala dos poderes da União, Estados, municípios e DF, deverão obedecer os princípios da administração, né? Então, quais são os princípios da administração que a gente já estudou essa bagaceira aí? Quais são os princípios? É o LIMP, né? A mnemônica mais velha que eu. Então, todo mundo da direta e da indireta, tanto União, Estados, municípios e DF, tem que obedecer a quem? Aos princípios, né? A legalidade, a impessoalidade,
a moralidade, a publicidade e a eficiência. Não é isso? Então, o comando é constitucional. Todo mundo, da direta e da indireta, não somente da União, mas também de quem? Estados, municípios e DF. O que me interessa do caput aqui, gente, é essa noção de administração direta e administração o quê? Indireta. A gente poder, no caso, né, para podermos começar a trabalhar aqui. Então, quem quiser depois dá um tempinho para copiar, certo? Quem quiser copiar, fica à vontade. Então, vou chamar esse círculo aqui, ó, de administração direta. Então, vamos tentar montar aqui a administração direta e indireta, né? Para a gente poder começar a trabalhar a 8.112. Então, quem quiser depois dá um tempinho para copiar. Então, acho interessante, né? É prestar atenção, né? Quem nunca viu, né? Porque o que é mais fácil? Decorar ou entender? Hein? Entender. Nós temos mania, né? De chegar e querer decorar as coisas. Né? Primeiro tenta decorar, né? E às vezes não procuramos entender. Quando a gente entende, fica para a vida toda. Agora o decoreba, a gente esquece. Vamos lá, me ajude aí, né? Vamos formar a administração direta federal. Quem é que eu posso meter dentro do círculo chamado administração direta? Quem é que eu posso meter ali dentro? Hã? A União, perfeito. A União é a dona do círculo, né? Grosseiramente, hein? Os estados seriam círculos, entendeu? Aqui, ó, paralelos, né, à União. Quem é que eu posso meter aqui? Olha só. Eu posso colocar os ministérios aqui dentro? Então vamos lá botar os ministérios. Ministério da Fazenda, Ministério da Cultura, olha só, Justiça, Ministério da Previdência Social. Todos os ministérios, as secretarias, não é isso? Por que eu coloquei os ministérios ali dentro e não os coloquei do lado de fora? Perfeito, né? Mais ou menos isso, olha só. Se o carro do Ministério da Fazenda abarrou o teu carro, ou seja, dá uma pregada no teu carro, você vai ajuizar uma ação contra quem? Contra o Ministério, na figura do ministro, ou busca esse prejuízo de quem? Da União. Então você vai ajuizar, beleza, o pessoal está participando, é bom. Então você vai ajuizar uma ação contra quem? Contra a União. Por que você não ajuiza uma ação contra o Ministério? Porque eles são entes despersonalizados, não é isso? Eles não podem se representar em juízo, eles não têm personalidade jurídica, certo? Então, se a União representa esse povo, por isso que é chamada administração direta, grosseiramente, porque está todo mundo aqui dentro diretamente ligado a quem? A União. Então, se ela responde, ela é uma pessoa jurídica. No caso dela, de direito o quê? Público. Se ela é pessoa jurídica, ela tem o privilégio de ser chamada o quê? De uma entidade. Perfeito até aí? E estes caras que não se representam, né, judicialmente, juridicamente, eles são chamados de quê? De órgãos. Bom, então você tem obrigação de saber para onde você vai prestar o concurso? Tem. Para onde você vai, você tem a obrigação de saber. Ninguém é obrigado a decorar, né, a conformação todinha da direta e da indireta, porque ela é complexa. Mas para onde você vai, você sempre tem que saber para onde você vai. Então, quem vai fazer um concurso para o Ministério da Fazenda, está fazendo um concurso para onde? Para um órgão da administração direta, o quê? Federal. Perfeito? Mas vai perguntinha. Todo mundo, né, que atua, certo, dentro do círculo ali, é regido pela 8.112? Está assinado a prova. Toda administração direta se submete a 8.112. Você marca certo ou errado? Errado, porque eu vou ter exceções aqui. Vamos ter uma rapaziada aqui que nós não vamos bulir com eles, que é o senador da República, o deputado federal, toda a magistratura e os membros do Ministério Público. Topograficamente, o senador está aqui dentro, mas ele tem regime jurídico o quê? Próprio. Se você vier me trazer uma questão de Cássio, pá, e o juiz? Eu vou falar assim para você, tá, e o Kiko? E o que eu tenho com isso? Que eu não mexo com quem? Com o juiz, perfeito? O ministro do Tribunal Superior, os desembargadores, não é isso? Eles têm regime jurídico o quê? Próprio, né? A magistratura tem quem? A Lei Complementar 35, né? O Ministério Público, o Procurador da República, ele tem a Lei Complementar 75. Então, falar que toda direta é regida, eu estou falando o quê? Besteira, porque eu tenho quem? Estas exceções. Bom, outra carreira que nós também não vamos trabalhar também, que está dentro da direta. Qual seria outra carreira? Os militares, certo? Se você vier me trazer uma questão de Cássio, o militar, eu vou falar assim para você, tá aí o Kiko. E o que eu tenho com isso? Que eu também não mexo com quem? Com os militares. Porque tem regime jurídico o quê? Próprio. Perfeito? Se um carro do exército bate no teu carro, você ajuiza uma ação contra quem?
Contra a União, porque os comandos militares estão aqui dentro. Ricardo, se o servidor do Senado, ele me interessa? Sim, o Senado me interessa, o servidor de lá. Mas não me interessa quem? O agente político. Perfeito? Os caras que detêm parcela de poder, nós não vamos mexer com esses caras. Tá bom? Então, o Senado está topograficamente. E o STF também está aqui, tá? O STF. Os três poderes estão aqui dentro. Tá? Você não pode confundir o artigo 2º da Constituição, que diz assim, ó, são independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e o judiciário, com a parte administrativa. Tá? Porque os poderes também são considerados o quê? Órgãos também. Tá? Câmara dos Deputados está aqui também? Tá. O servidor de lá me interessa? Me interessa. Não me interessa quem? Um agente político. O deputado, a gente não mexe com o deputado. Entenderam alguma coisa até agora? Ele pode perguntar à vontade, eu não me incomodo com as perguntas, não. Acho até que as perguntas enriquecem a aula. Ficar só um monólogo só eu falando, né? Eles podem perguntar à vontade, desde que a pergunta seja inerente à matéria. Bom, entendido mais ou menos isso aqui da administração direta? Vou dar uma viajada aqui, que eu vou precisar disso lá na frente. Principalmente o concurso de vocês, com o INSS, não é isso? Então lá, já dá uma puxada de saco no concurso de vocês. Eu ouvi falar desse termo Seguridade Social na Constituição, hein? A Seguridade Social no texto constitucional, ela trata de quem? Falou em Seguridade, já maceteando lá para vocês, vocês vão lembrar daquela tecla antiga do controle remoto, que eu apertava essa desgraça em casa e nunca via acontecer nada. Que é a tecla SAP. Seguridade trata de quem? Da SAP. Trata de quem? Da saúde, não é isso? Muito bem, o pessoal está acordando. Assistência social e também de quem? Muito bem, previdência, saúde, previdência social. Das três, qual que tem caráter contributivo? Para você ter acesso, você tem que jogar dinheiro lá dentro. A previdência. Então a previdência é totalmente contributiva, não é isso? Mas ela sempre foi assim, contributiva? Hein? Não, não é isso? Muito bem, olha só, 1988, quem é que surge em 88? A nossa querida Constituição. Então, eu acredito que o Constituinte originário, apesar de ser, né, ilimitado, aquelas paradas todas, mas eu acho que eles deram um mole feio em 88, né? Eles vão criar o chamado que tempo de serviço, né? Então, em 88 eles vão criar o tempo de serviço. Então, para o servidor foi show, gente, hein? Foi, porque em 88 o que acontecia? Para a pessoa se aposentar, o homem, ele bastava o quê? 35 anos de serviço, tá? Não tinha idade. O que acontecia? O pessoal averbava os tempos, né? Já ouviu falar do tempo de roça, que antigamente o pessoal averbava, né? Porque era tempo de serviço, a Constituição permitia, eles averbavam. O que acontecia? O cara aposentava o quê? Precocemente. O cara com 42 anos já estava aposentado. Gente, o cara aposentando com 42 anos, na vida boa, ganhando mais ou menos bem, ele vai viver até os 100 anos? Vai viver até os 100 anos. Nós vamos pagar o quê? Mais 60 e quanto? 58, não é isso? Anos para esse cara aí, ó. Para ele é show, gente? É. Agora ele jogou dinheiro para custear o sistema dele? Não, né? Aí eles viram, pô, demos mole, né? Aí tudo é rapidinho aqui no Brasil. Demoraram 10 anos para mexer aqui, ó. Em 1998, a emenda constitucional número 20, a primeira reforma da Previdência, não é isso? O que ela faz? Ela acaba com o tempo de serviço e traz o tempo de quê? De contribuição, né? Aí é uma confusão, né? A sistemática de aposentadoria hoje no Serviço Público Federal. Você tem uma regra para o cara que entrou antes de 88, que entrou antes de 98, tem uma regra do 98 até o 2003, do 2003 você também tem uma regra até 2012, 2013, né? E 2013 para frente. Então nessa época, não vou enfiar o pé na jaca aqui, não é o meu intuito, mas só para trazer essa evolução aqui, ó. A emenda 20, ela traz o tempo de contribuição. Hoje, né, de 98 para cá, se você aposenta, quem jogar o quê? Dinheiro. E eles também vão trazer quem? Idade. O homem passou a aposentar com quantos anos? 53, né? E as mulheres com quanto na época? 48. É claro que na época tinha um pedágio, né, que o servidor tinha que pagar. Então, olha só. Em 98, aí eles faziam um cálculo maluco lá. Olha só. Vamos imaginar que o cara entrou em 1980. Então, em 98, quando veio a emenda 20, tinha um chamado pedágio. Ouviram falar desse pedágio? Vocês são novos, né? Esse negócio do pedágio. Então, o que acontecia? De 80 para 98, falta quantos anos? 18. Então, de 98, ele já tinha 18 anos. Quanto é que faltava para chegar a 35? 17, não é isso? Aí ele pagava um pedágio de 20% de 17, que ele tinha que trabalhar mais.
tá? Isso era o pedágio que tinha em 98. Mas não vou entrar nisso aqui não. Bem, aí o que vai acontecer? Eles vão demorar, no caso, né, uns 5 anos para mexer de novo na Previdência. Eles falam, não, porra, o Caixa não aguenta não, vão mexer de novo. Então, outra emenda, a emenda constitucional 41 em 2003. O que a emenda vai fazer de forma assim bem rápida? Ela vai aumentar a idade. Claro que ela traz outras coisas, mas o principal para a gente aqui é a idade. Ele vai passar o homem para quanto? Para 60 e as meninas para quanto? 55.